pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E começando aqui com um recadinho para vocês. A gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando sonhos que se perderam no caminho, reconquistando vigor pela vida, percebendo milagre na mudança. Transformar-se requer paciência e cuidado consigo mesmo. O tempo se encarrega de colocar algumas coisas no lugar. Fique tranquilo que tudo vai passar. Você se sente mal nesse momento? Se sente triste, irritado? Isso vai passar. Você se sente bem? Sente que o mundo finalmente te compreende? Sente que sabe todas as respostas? Até isso também vai passar. A vida tem seus altos e baixos e só o que podemos fazer é sermos resilientes nos momentos ruins. O tempo é seu aliado e se nada acontecer, só espere. Espere porque a vida é uma constante evolução. Nada é permanente. O importante é caminhar firme e confiante em dar o seu melhor sempre. Bom, e hoje nosso programa está imperdível, com assuntos importantes que eu sei que vocês vão adorar. Fica aí, que é já já! Bom, e hoje eu tô aqui com o Dr. Eduardo Greco. Ele é gastrocirurgião e endoscopista. Tudo bom? Prazer estar aqui na sua clínica. Eu que agradeço, né, Paula? Obrigado pela oportunidade, é um prazer recebê-los aqui para a gente falar sobre um tema extremamente importante para as pessoas, né? Exatamente. E eu já vou adiantar aqui pro pessoal, a gente vai falar sobre o sistema gástrico, sim, mas refluxo, que muita gente sabe, mas assim, na verdade não entende muito bem como acontece, quais sintomas, né, doutor? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu já queria te perguntar o que seria o refluxo, que muita gente fala, mas às vezes não sabem muito bem o que é, né? Exatamente, é muito comum, né? Então a gente vê no refluxo hoje na parte gastrointestinal uma das doenças mais frequentes, mais acometidas. E o refluxo, ele é a volta do suco gástrico que está aqui no estômago do paciente que volta para o esôfago. Então esse retorno a gente denomina de refluxo e com ele aparece uma série de sintomas, né? Então o refluxo vai levar principalmente àquela queimação. Os pacientes reclamam muito de queimação, um pouco de náusea, tem uns que têm uma dor importante, uma dor bem importante. São os quadros mais típicos, mas também, né, Paulo, alguns pacientes desenvolvem um refluxo com quadro de tosse, pigarro, né, aquela na garganta o tempo todo, quadros de sinusite. Então o paciente começa a tentar investigar o que está acontecendo e quando vai ver é o refluxo. Às vezes que a gente fala muito associar aquela azia, né, e aí depois de comer, mas também existem outros sintomas que até nem é tanto a azia especificamente, que pode ser o pigarro, pode ser o refluxo também, e a pessoa não identifica. Exatamente. Então sempre fica nessa questão clássica, né, que a gente fala que é essa azia, queimação, a dor. Tem os pacientes até que falam dor no peito, uma dor torácica por conta dessa queimação na região, mas hoje a gente vê no consultório muito comum, o paciente passa num pneu, né, médico do pulmão, vai no otorrino para ver a garganta, e a hora que ele faz os exames, ele identifica um edema e na verdade isso daí está relacionado à volta desse ácido. Então, às vezes, né, a pessoa está com tosse, que não consegue identificar. Esse pigarrinho, principalmente, é o mais frequente. Aí, quando busca pela gente, a gente começa a instituir um tratamento para melhorar esses sintomas. E, por exemplo, o diagnóstico, né? A pessoa está com isso e ela ir procurar, né, o gastro para ver o que está acontecendo. Quando que ela vai, o que ela sente, né, para incomodar, para ela ir até você, né? Isso é importantíssimo, né? Porque hoje esses tratamentos do estômago, a gente até conversou aqui um pouquinho antes do bastidor, né? Tem um remedinho famoso, né? Que é o omeprazol, que é uma medicação muito potente e muito eficiente. E tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está em casa, a minha amiga está tomando, você começa a tomar. Automedicação. Sentir que eu meio um pouquinho, é a tal da automedicação. E aí começa a mascarar, né? Então a pessoa, ela, quando está com um sintoma, claro que foi esporádico, né? Eu tive um dia na vida, hoje eu fui numa festa, acordei, não acordei tão legal, mas isso começa a ficar frequente. Ela está doendo hoje, né? Dói amanhã, dói no outro dia, passa uma semana desconfortável. E se ela toma algum remédio sem essa prescrição, orientação médica, pode mascarar alguma coisa pior. Então é importante procurar um colega médico, porque em procurando um colega médico, o que vai ser instituído, né? Primeiro, você identifica quanto que é esse refluxo, se é muito, se é o dia todo, se é de vez em quando, se é só à noite, se é a tosse. E a partir daí você já inicia, né, um tratamento clínico com esse paciente. Vai ser muito importante a gente investigar como que é o comportamento dele com relação à alimentação.
Isso que é fundamental, antes de você tratar. E aí depois a gente vai pedir uma série de exames também para esse paciente. Então a gente precisa ver primeiro como que esse paciente se alimenta. Isso está muito relacionado ao refluxo, sabe, Paula? Então, come muito chocolate, toma muito café, é um hábito nosso, né? Tomar muito café. O álcool, a bebida alcoólica, o excesso de frituras, porque isso tudo é que vai levar a pessoa a ter refluxo. Por quê? A fritura em excesso, o refrigerante em excesso, ela produz muito suco gástrico ácido. E aí esse suco gástrico, como a gente falou, é a volta dele pelo esôfago. Se você está dando alimentação não saudável, você vai piorar o seu refluxo. Café, chocolate e álcool, eles são vilões do nosso músculo. Para as pessoas entenderem, o esôfago termina, começa o estômago. Ali a gente tem um músculo, que a gente dá nome, o médico adora nome difícil, né? Que é o esfíncter inferior do esôfago. Então o esfíncter inferior do esôfago é o músculo que está aqui, e o chocolate, o café e o álcool, eles inibem esse funcionamento. Então facilita também a volta desse refluxo. Então no primeiro momento, esse contato com o paciente, isso vai ser importante para ele entender isso. Porque aí a gente vai precisar organizar a alimentação desse paciente. Você organiza a alimentação desse paciente e você parte para o lado comportamental. Então ele tem que entender que é o de sempre aquela história do gastro, né? Comer a cada 3 horas, alimentação saudáveis, evitar passar o dia inteiro sem se alimentar e só jantar, porque aí fica produzindo ácido lá dentro do estômago e não tem alimento para digerir. Chega à noite com fome, morrendo de fome o dia inteiro trabalhando, e aí, Paula? Vai querer comer qualquer coisa, né? E aí você tem essa dificuldade, tudo errado. E aí come e deita. A hora que deita, eu falo pessoal, imagina um copo d'água e você deitou esse copo, ele esparrama. Imagina o seu estômago cheio de comida e ácido, você deita. Então é fundamental 2 a 3 horas de digestão. Precisa digerir para dormir, né? Às vezes falam assim, não, mas eu como e deito. Eu falei, gente, como? Eu não consigo. Exatamente, isso é ruim, porque vai dar o refluxo. Aí acorda, não digere direito. Não digere direito, passa mal, e aí acorda, né? É muito comum outro sintoma que geralmente a esposa fala do marido, o marido da esposa, que acordou sufocado no meio da noite. Porque o refluxo é tão intenso que ele tem uma espécie de sufocamento noturno, que a gente sabe, o ácido vem na garganta e ele fica extremamente incomodado e aquilo parece que ele está se sufocando. É esse ácido. Então vai ser importante mudar a rotina. Então, no primeiro momento, a gente institui um tratamento, né? Você institui o tratamento comportamental e alimentar nesse paciente e já passa para ele as medicações. Então você faz um tratamento clínico para esse paciente. Ao mesmo tempo, a gente vai atrás do diagnóstico, né? Então a gente faz hoje a endoscopia digestiva, é o exame mais comum, que mais é realizado para a gente identificar. A endoscopia são fotos. Então um exame fotográfico de como que está o esôfago, o estômago, o intestino do paciente, para já nortear para a gente quanto tempo ele vai precisar ser tratado. Que tipo de medicação a gente vai precisar tratar ou não. E aí a gente observa essa evolução do quadro. Em não evoluindo, que foi o que a gente conversou, assim, 75% das pessoas melhoram com o tratamento clínico e com o lado comportamental. Mas tem um grupo de 25% das pessoas que você bem disse, ele cronifica. Né? É uma doença que a gente fala, não é só refluxo. Ele tem doença do refluxo. Aí ele tem alguma alteração, que pode ser uma hérnia de hiato grande, pode ser alteração principalmente dessa região da musculatura. Então, o esfíncter inferior tem algum problema. Ou o ácido dele é muito forte. Ele tem um ácido extremamente forte, a gente precisa instituir tratamentos diferentes. Aí a gente vai precisar fazer 2 exames que os pacientes não gostam muito, que é a manometria, que vê a pressão do esôfago, e a pH-metria, que vê a acidez do estômago. Eu ia te perguntar sobre que muito se sabe, você falou 2 agora, que menos o pessoal sabe, né? Vamos dizer, a endoscopia é muito famosa, né? Popular, né? Fazer endoscopia. Mas muita gente tem medo. O que você fala disso, assim, desse exame que é importante para diagnosticar? Eu sei que é muito importante, mas muita gente tem receio ainda. Muito, muito. Porque a endoscopia no passado era um exame, você imagina, né? Que é uma fibra óptica que vai pela boca do paciente. Só que não existia sedação, os equipamentos, então as pessoas, né, faziam acordadas. E não tem problema para o estômago? Para lá não tem nada. Então ele pode entrar, não vai machucar o seu estômago, não vai machucar o seu esôfago, não vai absolutamente nada. E hoje ele é feito com sedação, então as pessoas dormem, né? Até todo mundo fala, nossa, é uma delícia fazer uma endoscopia, porque a pessoa vai lá e realmente hoje não sente absolutamente nada. E a manometria, a pH-metria é um pouco mais difícil, porque a manometria mede as pressões, a pH-metria mede a acidez, mas também
procurando um bom local vai ser fundamental, esses 2 exames, para aí a gente entender se ele tem ou não a doença e aí poder tratar de uma maneira adequada. Por exemplo, a gente falou de crônico, né? Ficar crônico e vira uma doença, né? Exatamente. Quando que fica crônico? Quais pessoas? Como que pode evitar isso também, né? Desse refluxo continuar e virar uma doença? Como que a gente pode evitar? O ideal é quando a pessoa inicia o sintoma é procurar um médico para evitar que ele fique o ácido agredindo toda hora esse esôfago. Então fica machucando, a pessoa não investiga, não trata direito e começa a ter repetição de um tratamento mal feito. Então é importante, né, tratar de uma maneira adequada exatamente para não perpetuar isso. Alguns pacientes, eles têm esse defeito aqui nesse músculo, no esfíncter inferior. Aí por isso que a manometria vai ser fundamental. Aí já você consegue tratar. É que adquire mais genética? É uma coisa assim, nasceu, sabe? A gente vê a família, todo mundo tem refluxo. Então, geneticamente, a pessoa tem isso e ela, com o tempo, vai tendo essa fragilidade na musculatura, essa agressão que ele vai gerando na acidez, obesidade. Então, o paciente começa a ganhar peso, ele força mais a musculatura, vai prejudicar também essa musculatura. Então, esses pacientes, eles vão tendo uma situação em que a medicação não está resolvendo mais. Tenta tomar remédio, a dose é baixa, vai aumentando essa dose, cada vez dose mais alta, e ele vai procurando médico, sintomas mais difíceis de controlar, aí tem que partir para outros tratamentos. E como que é feito esse tratamento do músculo, né? Isso, exatamente. Então hoje a gente tem, né, uma grande novidade no país, quando a pessoa tem uma fragilidade muito importante, ou tem hérnia de hiato, a hérnia é um pedaço do estômago que vem aqui para o tórax, o tratamento é cirúrgico, clássico. Mas a gente tem hoje, na endoscopia, uma grande alternativa, que é uma funduplicatura endoscópica. Novamente, né? A medicina adora nomes difíceis, né? Então, para quem está aqui em casa vendo a gente, nada mais é do que um tratamento por endoscopia, então não tem corte, não tem furo, não tem cirurgia, não tem nada. Mas por endoscopia a gente vai lá dentro e aproxima a musculatura. Faz âncoras, uma ancoragem com fio de verdade, e essa aproximação aperta essa região do músculo, ou seja, dificulta com que o ácido que está lá no estômago suba para o esôfago. E os resultados são magníficos, mais de 90% de sucesso. Os pacientes realizam, são esses pacientes crônicos, que nada resolve, tem uma tosse incontrolável, queima, doutor, eu já fiz, eu cortei tudo da minha alimentação, eu fiz o tratamento clínico com o remédio direitinho que o senhor passou e continuam com esse quadro ruim. Diagnosticou que o problema é nessa musculatura, existe hoje então essa alternativa não cirúrgica, 100% endoscópica. O paciente vai para o hospital, claro, sofre uma anestesia, um procedimento em torno de 40 minutos, faz essas âncoras, ou seja, aperta a musculatura, ele acorda, vai embora para casa. No dia seguinte está trabalhando, seguindo algumas orientações de alimentação, de dieta. Em uma semana, 10 dias, o resultado já é espetacular. O paciente já volta, doutor, estou sentindo mais nada, porque fecha a região. Mas fecha no ponto ideal que a pessoa... Vem aquela dúvida, mas aí eu fechei, como é que eu vou comer, doutor? Não, fica um espaço, né, para que o alimento possa passar, você não vai ficar engasgado, entalado, porque as pessoas têm muito medo da cirurgia de esôfago por conta dessa situação. Mas nisso é calibrado por endoscopia e a pessoa vai ter um sucesso de tratamento e sem nenhum tipo de também complicação no procedimento, nada sério. Então é um procedimento super seguro, super eficaz hoje para quem tem esse refluxo de difícil controle. É interessante saber, até às vezes as pessoas não sabem que às vezes não é só alimentação, também, né? Muito importante, mas às vezes tem um problema, né? Que não consegue digerir, enfim. E eu ia te perguntar também se tem influência quem tem esse problema de refluxo, até pela musculatura, com o intestino, né, todo, no sistema todo. Exatamente, é uma coisa só, né, Paula? Então você vem a boca, nosso esôfago, o estômago, uma coisa só. Se aqui o refluxo não está legal, essa sua acidez, acaba repercutindo em toda a parte intestinal do paciente. Tem o outro lado, a pessoa com refluxo, ela vive com irritabilidade, não consegue dormir direito, tem mal-estar, aí nisso se alimenta mal, aí o intestino começa a ter o intestino constipado, intestino preso. Então, é importante o que a gente chama de saúde digestiva, né? Então, no sentido de que se alguma coisa dentro disso não está funcionando legal, essa engrenagem, o paciente vai ter quadros piores. Vira um ciclo, né? Exatamente. Tanto de alimentação ruim, tudo hábito, né? Quanto disso, de o intestino tá ruim, aí vai inflamando. Eu tenho alguns problemas do estômago, né? É má digestão do estômago mesmo, né? Demorar
a digerir. E acho que é por isso. E aí eu vou até entrar, também tem ansiedade, também tem comportamento, também tem trabalho, né? Tudo isso também influencia muito, não é? Muito, e a gente vê, porque hoje as pessoas vivem, né? O maior mal das pessoas é depressão e ansiedade. Sim. A pessoa que está muito ansiosa, ela produz mais suco gástrico. Ela se alimenta mal. Ela pula o almoço, ela deixa de se alimentar. Então, a ansiedade gera uma falha na rotina na nossa alimentação, né? Então, a pessoa com estresse excessivo, com trabalho excessivo, ela acaba não deixando com que o seu organismo trabalhe bem. Então, dorme mal, né? O que você falou, tá estresse, aí tem o dor de estômago, mas eu não trato direito, a digestão fica lenta. Essa digestão lenta, né? Chega no final do dia, parece que você comeu bom, mas na verdade você não comeu nada. E você fica muito mais cansado ainda, né? Exatamente. E aí, você tendo esse vício de dormir mal, de, né, tá estressado, né, muita coisa para fazer, isso acaba irritando mais, né? E pode ficar até crônico mesmo. Exatamente, cronifica e as pessoas veem. Então a gente sempre fala, né, para os pacientes, a gente trata refluxo, obesidade, está tudo muito vinculado ao lado comportamental. É diferente da pessoa estar com uma lesão, uma coisa que você vai lá e tirou e resolveu, né? Você está com uma pressão elevada, você toma um comprimido, controla essa pressão, muda a pressão. O refluxo, o sistema digestivo, ele é ligado à alimentação e comportamento. Então não adianta a pessoa só tomar um remedinho, etc. Ela precisa mudar esse comportamento para evitar esse é o primeiro passo. 75% da situação, se ela faz uma rotina de um café, um almoço e um jantar, se resolve. O paciente fala, nossa, doutor, impressionante, né? E a gente consegue. É que a gente sempre pula, né? Sempre o problema do outro, o trabalho, tudo deixa a gente ir lá, né? Em segundo lugar, e que é muito importante a alimentação, deixa eu comer qualquer coisinha, fica muito em segundo lugar, segundo plano. E o tempo que você para comer qualquer coisinha é o mesmo tempo de você sentar e comer uma comida saudável. Talvez demore 3 minutos a mais. É que a pessoa acha que não vai dar tempo, acha que não vai ser. Ou se você é uma dificuldade, prepara o seu alimento em casa, leva a marmita, né? Tem hoje bolsas térmicas, tem tudo. E quando chegar à noite, também, né? Se você tiver na sua geladeira alimentos saudáveis, se tiver em casa coisa bem preparada, agora se só tiver o embutido, o enlatado, o pacote, é muito mais fácil pegar ali e resolver. Então, é iniciar naquele momento que você tem, se preparar para que você tenha uma alimentação saudável, um comportamento saudável. E procurar um médico, especialista, na hora de antes de você entrar e começar a tomar algumas medicações, porque o refluxo, ele pode levar a longo prazo o que a gente chama de esofagite. A esofagite é uma inflamação do esôfago. Essa inflamação, se você não trata, ela pode piorar. E pode levar, por exemplo, a tumor, enfim, câncer? Pode, exatamente, porque ela pode transformar numa doença que é chamada esôfago de Barrett, novamente, né, na medicina não, tudo é nome do médico. O médico, né, ele descobriu qualquer coisa, vira o nome da doença. Então ele descobriu uma alteração nesse esôfago. Então o paciente tem machuca o esôfago, ácido, tem dor, não trata direito, não vai fazer uma funduplicatura endoscópica, fica com aquela acidez. Esse machucado, imagina uma ferida na sua mão que não trata nunca. Essa ferida vai trocando célula. Troca a célula, vira o esôfago de Barrett, que já é uma célula do tipo do intestino que aparece no esôfago, porque ela é mais potente para cicatrizar e fortalecer. Continua machucando. Você fica mudando célula no organismo, vira câncer. Então a pessoa pode desenvolver um câncer de esôfago de uma esofagite maltratada. Nossa. Não é que você tem esofagite e está em casa há uma semana. Isso vai demorar 5, 6, 10 anos, mas infelizmente isso acontece. Tem pessoas que estão aí que não tratam, não vão de jeito nenhum. Né? O câncer não aparece de um dia para a noite. Ou até tratam com medicação, automedicação, né? Também é às vezes pior. Como a gente disse, está tomando um remédio, uma automedicação e não está indo lá identificar que tem algo mais grave. Então não adianta só tomar o remedinho e achar que está legal. Não, procura o médico, vai fazer uma endoscopia, um exame super simples, a gente já tirou esse mito daqui, né? Não precisa ter medo da endoscopia. E a partir daí você vai ter o diagnóstico e uma tranquilidade de que você não vai desenvolver isso. E a outra coisa fundamental é cigarro. Então o fumo hoje, né, o fumo cigarro, esses cigarros eletrônicos, qualquer um, são extremamente cancerígenos. Né? Eles levam uma série de substâncias aqui para o esôfago, que levam a câncer. O ar quente é muito ruim, então a gente vê que a prevalência, por exemplo, de câncer de esôfago e refluxo no sul do nosso país é muito maior por conta do chimarrão. Não. Porque eles tomam aquele líquido extremamente quente e aquilo ali também é ruim. Coisas quentes, muito quentes. Muito quentes, porque é muito quente e com uma frequência extremamente elevada, que a gente disse, né? É a falta do equilíbrio, né? Você tomar um chimarrão de vez em quando, agora, tipo, o dia inteiro sugando aquele
vem um líquido quente com ar quente. O fumo é o dia inteiro, e o cigarro não é só a nicotina, é o ar quente também, não vai só para o pulmão, também está um do lado do outro. O pulmãozinho, a traqueia passa junto do esôfago ali, esse ar também entra ali. Então, o cigarro é uma outra situação que tem que ser abolida, né, para tudo, né? Não só para o pulmão, mas também para o esôfago, é extremamente grave. Então é importante essa pauta, né, de cigarro eletrônico, nossa. Não, exatamente. Isso é uma outra grande discussão, que é uma loucura entre os jovens, e é pior que o cigarro, sabe? A gente chegou num ponto de falar que às vezes é melhor ele ter o cigarro do que esse cigarro eletrônico. Difícil. A gente tem que propagar cada vez mais em todas as matérias e pautas, né, porque é muito importante mesmo. Muito. E a gente costuma falar que, eu estava falando de estresse, enfim, é o segundo cérebro, né? O estômago, enfim, o sistema. Exatamente. Então, quando você está realmente estressado, parece que aquele friozinho na barriga, né? Tem tudo a ver, né? Exatamente. Você estresse, você, como você falou, depressão, enfim, tem tudo a ver. Você está com o seu estado mental, psicológico bem e regrado, né? Fazer atividade física, tudo influencia você ter um sistema funcionando direitinho. A gente sempre fala que para você cuidar da sua saúde digestiva, da sua saúde mental, da sua vida, do seu organismo, né? Falava assim em tripé, hoje já entrou um quarto item aqui, que é uma alimentação extremamente saudável. Então a alimentação é o primeiro ponto fundamental. O lado seu psicológico, então esse lado seu do controlar o estresse, controlar a ansiedade, criar uma rotina de alimentação, uma rotina para que você se sinta saudável durante todo o dia. A atividade física é fundamental, porque a atividade física movimenta a sua articulação, te dá condicionamento pulmonar, ajuda o seu coração, faz a sua digestão ser melhor. Você faz exercício físico, não quer comer coisa ruim, né? Dá vontade do saudável. Verdade. Ninguém sai de uma atividade física, é impressionante. Agora, ficar sentado no sofá, bolacha. Pipoca, é bolacha, né? São coisas que não combinam, então não tem jeito. Então, estimular. E quando a gente fala atividade física, vem logo assim, doutor, mas eu odeio academia. Não é academia. Você pode fazer natação, você pode fazer um balé, você pode dançar, você pode se movimentar. No litoral, caminhar na praia. Vocês estão falando aqui pro litoral, sai para caminhar, uma caminhada de 20, 30 minutos, te tira da frente do sofá, te tira daquela situação de só ficar em casa numa mesa, estou estressado, sai para caminhar, vai aproveitar o ar, né? Vai olhar a onda, vai se... Então tem que ter essa situação. E hoje que se fala muito, o último ponto que é agregado a isso é o sono. Nossa. Então o sono hoje é fundamental. Então as pessoas também precisam, que são as doenças, os distúrbios do sono. Então está muito pesado, está com obesidade, vai dormir mal, ronca a noite inteira, aí a pessoa acorda cansada, né? Você tem o sono para te descansar e na verdade você dorme mal, você acorda cansado. Isso vira esse ciclo, né? Aí acorda a pessoa indisposta, sem tempo para levantar, aí não quer tomar café porque sai atrasado. Então o sono também hoje é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar, porque é fundamental para a gente ter hoje. Né? Exatamente. E beber água também, né? Que a gente fala muito, beber água é fundamental. Exatamente, né? Ele sempre, doutor, o que é o melhor para o estômago? O refrigerante diet? Água é vida. Água é fundamental. Hidratação é que a gente fala, 2 litros de água por dia. Tem que hidratar, porque ajuda no seu estômago, ajuda na sua pele, ajuda o seu rim funcionar adequadamente. Ele é fundamental e evitar os outros itens, né, as outras situações. Vamos tomar suco, procurar o suco natural. Né, cuidado, porque esses sucos de caixinha eles são ricos em corantes, são ricos em conservantes, em sódio. Então, né, a Sociedade de Pediatria, por exemplo, ele condena esse tipo de suco para as crianças, é usar o suco natural. Tá na praia, tem água de coco, né, na beira, né? Sim. Pelo amor de Deus, aí, né, pessoal? Não fica comprando água na caixinha. Então, água de coco natural, melhor hidratação impossível. E cuidar disso tudo para que você tenha uma saúde ótima. Sim, a gente está falando muito especificamente de refluxo, mas o doutor também trata muito obesidade. E aí eu ia te falar até sobre o refluxo mesmo, quais dicas de alimentação mais saudável, né? Sem muito molho, sem condimentos, enfim, que também tem tudo a ver, e hábitos com a obesidade também, né? Totalmente. Está totalmente ligado. Extremamente ligado às duas situações, e a obesidade é exatamente a mesma coisa. Muitos pacientes que estão com refluxo é porque têm obesidade. Sim. Você não adianta tratar o refluxo dando remédio para o estômago, tem que tratar a obesidade e emagrecer esse paciente. E a obesidade, o primeiro ponto também é esse, é você identificar o perfil desse paciente e o acompanhamento, mesma situação, nutricional, psicólogo, atividade física, existe balão intragástrico, existe sutura endoscópica, a gente hoje tem na endoscopia também uma série de ferramentas para tratar a obesidade, mas o fundamental é dieta.
O que emagrece o paciente, né, é a dieta que ele faz. Alimentos leves, né? Assim... Alimentos leves, alimentação saudável, que é o que a gente sabe, sempre fala, né? Então, é o grelhado, é a salada, é o legume, é evitar os embutidos, evitar o excesso de condimento, que nem você disse, né? Às vezes a pessoa precisa entender que não vai ter como ficar o tempo todo sanduíche, lanches, salgadinho, frituras, batata frita. A questão é que as pessoas comem mal todas as refeições. E aí com isso vai ganhando peso, vai ganhando refluxo. E o nosso estômago e o esôfago vão sofrendo aí por conta só de uma má alimentação. Organizou isso, não vai precisar de um tratamento por endoscopia para nada, entendeu? Mas se precisar, é importante procurar um profissional legal, porque às vezes está difícil. Doutora, eu também não consigo perder peso de jeito nenhum. Então, tem tratamentos para te ajudar. Tem do obesidade, o balão, né, que vocês colocam. Balão que a gente coloca, sutura, que é uma costura por endoscopia. Aí a pessoa perde. Mas o mais importante é quando perder peso, eu falo para os pacientes, o dia que eu tirar o balão, começa o seu tratamento. Porque vai perder peso. A pessoa com tratamento endoscópico perde cerca de 20% do peso. Então, imagina, a pessoa está com 100 quilos, perde 20, 25 quilos. A pessoa está com 80 quilos, vai para 60 quilos. Só que aí quando está magrinho, a gente tem que mudar a cabeça. Depende total da cooperação do paciente. Total. Então o paciente fala assim, agora que eu estou magro, então eu vou comer de uma maneira saudável, porque senão, na cabeça do paciente, assim, eu melhorei, mesmo para refluxo, obesidade, agora que eu estou melhor, então eu posso voltar a comer tudo que eu quiser. Aí volta tudo. Gente. Aí volta tudo. Aí o que a gente tem, infelizmente, é isso, reganho de peso, porque a pessoa não aprende nada, e aí quando ela vê, está engordando tudo de novo. Então, emagrecer é uma coisa, se manter... né, naquele peso é outra. E o refluxo também. Manter sem o refluxo, não adianta só o tratamento. É continuar comendo direitinho, fazendo as coisas bonitinhas para a gente ter um tratamento efetivo. A gente faz várias matérias assim com doutores e tudo que a gente sempre vê é alimentação, é vida saudável, né? Você se manter saudável para o seu organismo se manter bem, né? E você ter saúde, né? Promover saúde, é isso que a gente faz. E falando aqui que às vezes de refluxo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho e passa batido, é muito importante. Procurar um profissional da área é extremamente importante, né? E parabéns pelo esclarecimento. Obrigado. Espero que a gente fale mais vezes, tinha muito mais assuntos, mas deu para esclarecer muita coisa para as pessoas se conscientizarem mesmo, né? Isso, acho que isso é importante, a gente tem que agradecer, né, de ter esse canal e sempre abertura para que a gente leve essa informação para isso, para que as pessoas saibam os tratamentos novos que existem, saibam que precisa procurar um médico, porque é o que você falou. Você estando bem com a sua saúde digestiva, mental, você vai ter uma vida muito melhor. Com certeza. Bom, obrigado. Então, obrigada pela sua participação. Passe seu contato para quem quiser te conhecer e conhecer mais e procurar você também. Maravilha. Agradeço a oportunidade. Então, eu sou Eduardo Greco, sou gastrocirurgião endoscopista. Tenho minha clínica própria, a Clínica Eduardo Greco, que a Paula veio aqui me visitar. E nas redes sociais é Eduardo_Greco com 2 Cs. E o site da clínica vão estar à disposição. É isso, né? Eu sempre friso para procurar um bom profissional especialista, que é muito importante, que ele vai saber exatamente o que você tem, né? Para fazer os exames, diagnosticar. E um profissional de qualidade como você, é muito bom estar aqui e te receber no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. É isso, gente. Procurar sempre o bem-estar e procurar a saúde, né? Que é o fundamental na nossa vida. E hoje o nosso programa está terminando. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente preparou hoje para vocês. Continuem seguindo nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, para a gente interagir e conversar cada vez mais. Vocês são todos muito bem-vindos. A participação de vocês é fundamental para a gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!